Quem é que não conhece este jargão? Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado, mas odeia o pecado. Bom, de acordo com algumas passagens que eu quero citar aqui, e você vai lá para conferir, para ganharmos tempo, Deus não só odeia o pecado, mas odeia também o pecador. É o que está escrito. Salmos 5, versículos 4 e 5. Salmos 11, versículos 5 e 6. Provérbios 6, versículos 16 e 19. Provérbios 8, versículo 13. Essas passagens são muito claras em dizer que Deus odeia o pecador. Como é que nós vamos entender, então, esse conceito a partir do Novo Testamento, onde Jesus ele diz que o Pai manda sol e faz com que a sua chuva venha sobre maus e bons, sobre justos e injustos, porque ele é bom até para com os injustos. E o próprio Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ali por ocasião da sua crucificação. E a maior expressão de amor é o perdão. Nós vamos entender isso a partir de três fatores, podemos assim dizer. Número 1, é o fator teocrático. Teocracia é o governo de Deus. Houve uma época em que Israel era governado por um sistema de governo teocrático, especialmente no período dos juízes, mais de 400 anos. Ou seja, havia os juízes, que eram libertadores, mas quem governava ali era Deus. Os juízes e libertadores eram representantes diretos do próprio Deus. Então Deus capacitava aquele homem, aquela mulher, com seu espírito, e Deus governava através daquele juiz. Depois que passou a fase dos juízes, aquele sistema teocrático, veio a fase monárquica. Deus agora governava através de reis. O primeiro deles foi o Saul, depois Davi, Salomão, etc. Mas o sistema teocrático, ele não teve um fim. Agora tratava-se de um sistema monárquico teocrático, ou seja, o rei representava Deus e o sacerdote era uma representação de Deus no aspecto religioso, através daqueles rituais, daqueles sacrifícios, mediante os quais o sacerdote representava Deus, apresentando os homens a Deus. E os profetas, claro, era a voz de Deus, eram porta-vozes que falava da parte de Deus aos homens. Então, o sistema teocrático, ele continuou, só que agora era um sistema monárquico teocrático. Quando Davi e o Salomão foi fazer referência ao Deus que odiava o pecador, e não apenas o pecado, o Davi e o Salomão estavam considerando que, uma vez que Deus estava no governo, num sistema teocrático, quando alguém se levantava contra Deus, quando alguém ia contra Deus e contra os seus princípios e valores, aquele alguém estava se fazendo um adversário de Deus, um inimigo de Deus. Por isso que Deus ele reprovava. O odiar aí, nós podemos entender como uma reprovação, como uma rejeição. Esse é o fator número 1. Número 2, nós temos que considerar o fator que denominamos de figura de linguagem. Aqui, nesta ênfase exagerada, a figura de linguagem é a chamada hipérbole. Hipérbole era uma figura de linguagem onde os escritores davam uma ênfase exagerada, exacerbada a determinados conceitos. Então nós não podemos ignorar. O próprio Jesus, certa feita, disse, está escrito assim: amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Esse era o conceito que eles tinham, né, cultural na época, por conta da teocracia que eu já falei. E em terceiro e último lugar, nós temos que entender o conceito ódio na cultura judaica. Ódio na cultura judaica não é o mesmo que o ódio na cultura ocidental.
Ódio na cultura judaica quer dizer amar menos. Amar menos. Ou seja, veja bem, lá em Malaquias, a Bíblia diz que Deus amou mais a Jacó e odiou a Esaú, que era o irmão do Jacó. Amou a Jacó e odiou a Esaú. Mas quando você vai em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 7, parte A, Deus vai falar, não odiarás Esaú. Quer dizer que se Deus está pedindo para não odiar o Esaú, né? Ou ali ele usa o termo o Edomeu, que é a mesma coisa. Edomeu é o descendente do Esaú. Deus fala claramente, dá uma ordem, né? É um imperativo, não odiarás. Como é que Deus vai odiar o Esaú, o Edom? Ou seja, ele amava Edom a menos que Jacó. Foi o mesmo que aconteceu nos dias do salmista. Deus amava mais Israel do que as nações pagãs. As nações que se faziam inimigas de Deus naquela época, que eram muitas. Jesus ratifica isso nos nossos dias. Então, nós não podemos esquecer o conceito do termo ódio. Jesus vai falar o seguinte, para ir concluindo aqui. Lá em Lucas, capítulo de número 14, versículo 26, ele fala, aquele que não odiar mãe, irmãos, irmãs, mulher, filhos e filha e a própria vida, não serve para ser meu discípulo. Paralelo a isto, Mateus 10, 37, ele vai dizer, aquele que amar filhos, filha, mulher, mãe, a mais do que a mim, não serve para ser o meu discípulo. Ou seja, odiar na cultura hebraica é amar menos. Então esse jargão, ele tem sentido? É claro que tem. Deus ama o pecador, só que ama menos. Deus ama mais, nos dias de hoje, a igreja, aqueles que estão debaixo da cobertura do sangue de Jesus, do que o pecador, seja ele lá quem for, mas continua amando o pecador. E João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, a Bíblia é clara em dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8 é dito que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Portanto, esse jargão onde diz que Deus ama o pecador, mas aborrece ou odeia o pecado, trata-se de um jargão fundamentado nas Escrituras. Tem todo sentido. Deus ama sim o pecador, ainda que ame menos, mas Deus ama. Agora, o pecado Deus odeia. Deus odeia. A Bíblia diz que Deus não contempla sequer o mal moral. Está lá em Abacuque 1,13. No entanto, o pecador ele contempla. Provérbios 15, versículo 3. É dito que Deus, os seus olhos estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Valério Pontes se inscreve, compartilha e vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.